não tinha começado a gravar aqui, tá? Então, oficialmente, boa noite a todos agora. Vou espelhar de novo aqui a minha tela. Vamos voltar aqui. Tá, a apresentação. Bom, então a gente tem que ver a geração de energia elétrica, né, do ponto de vista mecânico. Todas as energias são a transformação de um tipo de energia em outra. A energia oriunda das águas, né, energia mecânica, a força que a água tem para movimentar, né, um elemento mecânico. Esse movimento de energia mecânica se transforma em energia elétrica. Os ventos, né, energia eólica, o meio é totalmente diferente, ar, né, mas qual é o tipo de energia? O vento não é uma energia, é um meio qualquer, né? Também energia mecânica, por isso que, ainda que os meios sejam muito diferentes, o princípio de funcionamento, tá? Deixa eu aceitar o Henry aqui. O princípio de funcionamento, tanto da energia oriunda das águas quanto dos ventos, são muito parecidos. Os dois são uma força mecânica que vai ser transformada em energia elétrica, tá? Aí a gente tem meios de transformação um pouquinho diferentes. A energia solar, né? Essa é uma energia... O que é a energia solar? Sol não é um tipo de energia. Nós temos no Sol a energia térmica. Então, a gente transforma energia térmica em energia elétrica, né? O que são as pilhas e baterias? O que acontece dentro de uma pilha? O que acontece dentro de uma bateria? Ali acontece uma reação química, né? Então, nós temos uma energia química, tá? Que é transformada em energia elétrica. Então, tudo se resume a transformação de energia, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre turbinas de vapor e turbinas a gás, tá? São elementos mecânicos muito parecidos, só que uma trabalha com vapor, a gente conversou o que é o vapor, né? E a outra trabalha com gás, tá? Só um pouquinho. Desculpa. Eu peguei um frio master hoje no trabalho, tô péssima. Turbinas de vapor tem como fluido, então, a água no estado vaporizado, né? E turbinas a gás tem o gás. Gás, normalmente, ele é oriundo de a queima ou de uma combustão, né? Então, esse slide está bem resumido, porque a gente vai falar um pouquinho mais tanto das máquinas de vapor quanto das máquinas de gás, tá? Mas, resumidamente, o que são as turbinas a vapor? São motores de combustão externa, tá? Então, a queima acontece fora da turbina, tá? Rotativos, no qual a energia térmica do vapor é transformada em energia cinética. O que é energia cinética? Energia de movimento, tá, gente? Devido à sua expansão através dos bocais. E, posteriormente, em energia mecânica de rotação, devido à ação do vapor nas pás rotativas, tá? Então, ali eu tenho o vapor em movimento, então eu tenho energia cinética, vai fazer girar as pás da minha turbina, então eu tenho ali energia mecânica. A partir do gerador, eu transformo essa energia mecânica em energia elétrica. Deixa eu aceitar o Bruno, tá? É o mais difundido por possibilidades de unidades de grande potência, tá? Alta confiabilidade, vida útil e eficiência também bem longa, tá? Então, turbinas a vapor, acho que todo mundo conseguiu entrar agora. Fernando. Então, turbinas a vapor, tá? São máquinas térmicas que já se tem conhecimento há muito tempo. Então, elas vêm sendo trabalhadas, melhoradas, e a tecnologia dela hoje é muito confiável, né? E como qualquer tecnologia, né, gente? Quanto mais antigo o equipamento, maior é a disponibilidade desta tecnologia, que é o que a gente chama de conhecimento comum, o produto acaba se tornando mais barato, porque várias empresas produzem, tá? De diferentes qualidades, de diferentes marcas, né? Mas todo aquele produto que ele fica, digamos que mais genérico, isso se torna mais barato. Isso é interessante para a gente. Tudo que é mais novo, normalmente, né, são poucas empresas que produzem, ou às vezes uma. Hoje em dia tem muita coisa correlacionada a patentes, então um inventa, o outro tenta fazer algo parecido. Por
porque já está patenteado. Então, quando isso está generalizado, isso baixa o custo final do produto, tá? E turbinas a vapor é um exemplo. Custo desse calor não é alto, então ele tem um bom rendimento térmico, pois nos sistemas de cogeração, o vapor, antes de ser fornecido a um consumidor de calor, é aproveitado para produzir eletricidade. Já as turbinas a gás, tá? Esse é um esquema de uma turbina a vapor, tá? Então aqui eu tenho boiler, nada mais é que uma caldeira, tá? Vai gerar vapor. Quem vai alimentar o movimento mecânico desta turbina é quem? É o vapor. O vapor que está a alta temperatura e pressão vai ali colidir com as pás da minha turbina, vai fazer ela girar, né? Vai fazer ela girar e com isso eu vou ter um movimento mecânico, tá? Isso só está ligado à parte da turbina, tá? Para que aconteça a transformação de energia mecânica para energia elétrica, esta turbina tem que ter um eixo, tá? Conectado a quem? A um gerador, que vai pegar essa energia mecânica e transformar em elétrica. Esse é o esquema só da turbina, tá? Porque normalmente são assim. Eu não quero que vocês pensem que a geração de energia através da turbina, eu tenho só a turbina. Não, eu tenho uma série de equipamentos. Simplificando, são esses equipamentos principais aqui, pessoal. Eu tenho que ter uma fonte de calor, que nesse caso é o quê? Uma caldeira. Ela vai gerar vapor, esse vapor vai ser injetado na minha turbina, vai colidir com as pás da minha turbina e vai fazer ela girar, tá? Depois que faz ela girar, né, esse vapor sai, né? Tem que sair da turbina por algum lugar. Então, ele é descarregado aqui ó, no ponto 4, tá? Ele é descarregado, depois ele é condensado, ou seja, ele é liquefeito. Ele passa por um condensador para perder energia e condensar, virar líquido. Depois que ele vira líquido, eu tenho um compressor, que é essa parte aqui onde tem para ele ser injetado novamente na minha caldeira em forma de líquido, tá? Porque se isso for um sistema aberto, eu vou ter que estar sempre abastecendo a minha caldeira com água, né? Isso sai muito caro. Normalmente essa água é renovável, ou seja, vira vapor, passa pela turbina e depois vira líquido de novo. E a bomba empurra para voltar para a caldeira em forma de líquido. E é este o sistema, tá? Então, basicamente, uma turbina não trabalha sozinha, ele tem esses elementos principais aí para que ocorra um ciclo, tá? Nós temos a turbinas a gás também, é uma máquina também térmica, né? Na qual se aproveita diretamente a energia liberada da combustão ou de uma explosão, tá? Armazenada nos gases produzidos que se expandem, tá? Quando acontece uma explosão, como os motores de combustão interna, né? Aquilo ali libera um gás expandido, é uma energia, tá? De forma parecida ao vapor nas turbinas a vapor, só que é um gás sobre as paletas móveis do rotor, tá? Então, qual vai ser a diferença? Eu vou ter ali um sisteminha, uma combustão, vai gerar um gás a alta pressão e temperatura, este gás vai ser encaminhado para uma turbina, tá? E vai mexer as pás da turbina. A gente vai ver isso com calma agora, mas só para vocês diferenciarem o que são turbinas a vapor e o que são turbinas a gás, tá? Vamos falar sobre... Deixa eu tentar diminuir esse banner aqui. Energia, tá? Elétrica como um todo. Só um minutinho, então, tô dizendo que não estão entrando isso, né? A energia elétrica, ela pode ser gerada através de fontes renováveis de energia. São elas água, vento, sol, biomassa, tá? Ou ainda não renováveis, como, por exemplo, combustíveis fósseis, ou, por exemplo, combustível nuclear. Usinas térmicas na qual queimam combustível, às vezes naturais, como madeira, carvão, ou às vezes combustível líquido,
né? Então, esses são produtos não renováveis. As usinas nucleares, que também usam urânio, por exemplo, elas também não são renováveis, mas são um tipo de energia. Vamos falar primeiro sobre a energia das hidroelétricas, tá? Que elas são bem comuns de se ouvir falar, né? Mas eu gostaria que vocês entendessem o processo em si. Claro, mais uma vez, né, gente? Vai variar muito os componentes de fabricante para fabricante. Uma usina hidroelétrica de um lugar pode ser diferente do outro lugar devido ao clima, ao relevo, a quem construiu a usina, tá? Mas o aspecto construtivo, ou partes que devem existir para hidrelétrica funcionar, tá? Equipamentos principais e a sequência no qual esses equipamentos são ligados é sempre a mesma, tá? Então, é esse conteúdo geral que vocês têm que entender, tá? Qualquer dúvida nesse meio do caminho, vão me chamando aqui, a gente vai conversando, tá? É importante vocês entenderem essas gerações de energia aí, tá? Um esquema simples, né? É essa imagem aí. Olhem essa imagem aí, por favor. Como é que basicamente funciona uma usina hidrelétrica? Eu vou ter um reservatório de água, tá? Ele pode ser natural ou não. Pode ser um tanque que eu tenho que eu mantenha abastecido, como se fosse a nossa caixa d'água, né? Numa versão muito maior. Ou pode ser natural, pode ser um lago, pode ser um rio, tá? Tem que ter um reservatório de água. Essa água vai alimentar a minha caldeira, tá? Nessa caldeira, eu vou ter a vaporização do meu fluido, né, do meu vapor lá. Essa água vai passar... Deixa eu aceitar o Pablo aqui, só um minutinho, gente. Desculpa. Vou ter um reservatório, né, para alimentar quem? A minha turbina, tá? Fazer acontecer um movimento mecânico. A turbina está sempre conectada, mas aí não apenas em modo de falar, modo literal, tá? Conectada através de um eixo no gerador, tá? O que um gerador faz, gente? De forma prática, o que um gerador faz? Só não me respondem gera, né? O que um gerador faz? Transforma? Não, isso um transformador faz. Não, eu quero uma resposta completa, real. O que vocês acham que um gerador faz? Gosto desses conceitos, porque, claro, todo mundo já viu falar gerador, às vezes trabalham com gerador, mas de princípio técnico, o que o gerador faz? O gerador transforma a energia mecânica em energia elétrica. Exatamente, tá? Ele é o responsável por esse fenômeno, tá, gente? Eu tô falando assim, a transformação de energia como se fosse um bicho de 7 cabeças. Não, é um equipamento que existe, que tem essa função, tá? A gente precisa entender o princípio básico de equipamentos importantes, tá? Tem várias coisas, por isso que é muito importante os princípios das coisas, tá? Porque tem muita coisa que a gente fala do cotidiano e a gente se acostuma com aquilo, mas a gente não entende como aquilo acontece, tá? Não nos cabe mais, como técnicos, não entender algumas coisas, tá? Por exemplo, energia elétrica. Ninguém mais, né? Ninguém não, que infelizmente tem muitas regiões do Brasil e do mundo que não tem. Mas, de forma geral, as pessoas não vivem mais sem energia elétrica, tá? Não vivem. O que é a energia elétrica? Tá? É algo comum. Todo mundo que pode não ter conhecimento nenhum técnico usa energia elétrica e às vezes pode até fazer pequenos consertos, mas não entende como ela acontece, algo que Deus criou. Não, isso foi um homem que criou a energia elétrica, tá? E é esse o diferencial do técnico, entender esses princípios. Então, geradores, tá? Não adianta saber consertar um gerador de forma prática e não entender o que ele faz. O que os geradores nas usinas hidroelétricas fazem? Ele é aquele equipamento primordial que transforma a energia mecânica em energia elétrica. Isso não acontece no passe de mágica, tá? Eles são conectados através de um eixo, tá? Como que é o movimento das turbinas? É um movimento, né, giratório. Esse movimento vai fazer girar, né,
este eixo. Este eixo vai estar conectado a um gerador. Ali vai acontecer princípios eletromagnéticos, tá? Aí essa parte, digamos que físico-química, aí vocês não precisam ter um conhecimento tão grande, mas a gente tem uma noção de eletromagnetismo, tá? Inclusive a gente vai ter isso. Então, é esse movimento giratório do eixo que, a partir de princípios eletromagnéticos, é criado a corrente elétrica. Não se cria energia, né? Se cria corrente elétrica. Então, essa é a função principal de um gerador, receber a energia mecânica através de um eixo, não magicamente ou mentalmente, através de um eixo, fisicamente, e transformar esse movimento em energia elétrica, tá? Só que eu tenho energia elétrica com altíssimos valores, tá? De tensão e de corrente, às vezes, meio variável, tá? Então, depois do gerador, são passadas linhas, né? Para as linhas de transmissão. O que são as linhas de transmissão? São aqueles lugares, né, que regulam a valores usuais de corrente de tensão. Por exemplo, uma CE, ela recebe uma energia elétrica com altíssimos valores de tensão. Qual é o valor que normalmente a gente recebe em Rio Grande de tensão? 110. Ou, né, algumas casas, se a gente pedir a troca, a gente pode ter também 220, tá? Esses são os valores usuais de Rio Grande. Não vem assim da hidroelétrica, vem valores muito altos. Então, nesse meio do caminho, tem um lugar principal, né, as linhas de transmissão, que fazem essas equalizações, recebem aqueles valores altos de tensão e de corrente e rebaixam, né, para um nível usual, né, e vai dividir. Claro que para um consumidor final doméstico são esses níveis. Empresas podem ter outros valores, é ele que faz essa organização, tá? Então, o princípio é esse. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema. Uma usina hidroelétrica pode ser definida como um conjunto de obras e equipamentos, né, cuja finalidade é a geração de energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico, né, existente em um rio, tá? Esse sim, é sempre usado em rio, tá, gente? Não pode ser numa lagoa, porque eu não vou ter um movimento de massas de água, então não adianta se a água estiver paradinha. As partes principais de uma usina hidrelétrica são barragem, comportas, vertidouro e a casa de máquinas, que aí acontece este show aí que a gente conversou. Para transformar as forças das águas em energia elétrica, a água represada, né, por isso que a gente precisa ter a barreira ali, passa por dutos forçados, então eu pego a água de um rio, desvio, forço a passagem, né, dela em um duto, essa água gira a turbina, por estar interligada a um gerador, né, faz com que este movimento gere energia elétrica. Tá? Vamos falar sobre cada um dos pontos. Por que é importante a barragem, tá, gente? São construídas principalmente para represar a água para captação e desvios. Elevar o nível de água ao aproveitamento elétrico, né, da melhor maneira possível. E regularizar as vazões e amortecimento de ondas de enchente. A solução técnica para a escolha do tipo de barragem depende, né, do relevo, da geometria, do local, tá? Então, vou ter diferentes barragens, mas toda usina hidrelétrica tem que ter uma barragem, gente. Até porque eu tenho que ter a água que vai passar nos meus dutos e eu tenho a água que segue o rio, tá? Por normas, gente, eu não posso pegar um rio, tá, qualquer lá, e botar uma usina hidrelétrica no meio. Se eu botar uma usina hidrelétrica no meio, o que eu estou fazendo? Eu estou barrando o rio inteiro, tá? Então, não é assim que acontece. De forma prática, o que se faz? Eu tenho desvios dos rios. Então, parte da água do rio vai passar na minha
usina hidrelétrica, eu não posso botar lá no meio, tá? Porque existe toda uma fauna e flora lá, né? Não posso ser eu, humana, que vou ditar a vazão desse rio, de acordo com o uso de outras pessoas, né? Porque as coisas acontecem em épocas diferentes. Por exemplo, no verão a gente usa mais água, tá? Na maioria das regiões. Então, eu preciso que a minha vazão seja maior, tudo bem. No inverno a gente usa menos água, então a minha vazão é menor. Só que eu não sei se algumas espécies lá de peixes e vegetais e qualquer outra coisa não tem lá o crescimento no inverno. E se eu parar de permitir de passar água, vai tudo morrer, né? Então, eu não posso simplesmente botar lá no meio. Eu tenho que desviar parte da água deste rio. As comportas, tá? As comportas permitem isolar a água da minha barragem ali, né, que tá ali dentro, do sistema, né, final de produção da energia elétrica, tornando possível, por exemplo, os trabalhos de manutenção. Então, eu posso fechar todo o meu esquema para fazer a manutenção das minhas turbinas, né? Elas precisam de manutenção e elas não vão ser feitas de forma submersa. Então, as barragens, né, trancam a passagem de água, tá? E também regulam os níveis de vazão. Se ela está muito aberta, faz o quê? Passa bastante água. Então, estou produzindo muita energia elétrica. Se elas estão muito fechadas, né, passa menos água, estou produzindo menos energia elétrica. Também depende do consumo, tá? Os vertedouros, tá? Em hidráulica, vertedouro é um canal artificial executado com a finalidade de conduzir seguramente a água, tá? Através, desculpa, de uma barreira, que geralmente é uma barragem, ou é destinado a auxiliar na medição de vazão, tá? Ajuda também na queda de água. O excesso de água acumulado em um reservatório de uma barragem de uma usina hidrelétrica. A água, essa que não é aproveitada na geração de energia elétrica, deve ser drenada pelo vertedouro, tá? Então, acontece às vezes de o rio subir elevações de água e isso não ser compatível com a minha produção de energia elétrica. Então, se está vindo muita água e eu não sou capaz, né, de produzir tanta energia elétrica, eu abro, né, parte do meu vertedouro, abro uma comporta na qual não tem turbina, só para permitir a passagem, até para a água não transbordar, né, essa minha barreira. Então, né, também é para regularizar ali a vazão, porque é uma fonte natural, eu não consigo controlar a vazão de um rio, tá? Então, pode acontecer fenômenos naturais que eu não consigo controlar, então tem que permitir passagem de mais água ou de menos água. Existem tipos de turbinas que são usados nas hidrelétricas. Vou falar para vocês as principais, tá? Que existem grande chance de vocês trabalharem em uma hidrelétrica aí e encontrarem, só deixa eu anotar aqui, e encontrarem esse tipo de equipamento, tá? Antes de entrar no assunto tipos de turbina, eu queria que vocês tivessem um conceito de entrada e saída de água. Eu já falei isso na aula de ontem, mas quando a gente está falando de turbinas usadas em hidroelétricas, é primordial que vocês entendam esse conceito, porque é o que vai diferenciar uma turbina da outra, tá? E também fluxo, tá, gente? Qualquer compressor, se fala, a entrada é axial ou a entrada é radial. Isso precisa ficar claro para vocês, tá? Eu tenho uma entrada axial ou saída, né? Quando o fluido, ele vem de forma paralela, tá? A minha entrada ou o meu eixo. Por exemplo, vamos falar em eixo, não vamos falar nem entrada. Se eu tenho este sentido aqui, ó, é radial, tanto entrada quanto, axial, tanto entrada quanto saída, tá? É no sentido paralelo o meu eixo. Ou eu tenho ali, né, a admissão de fluido, tá entrando assim, ó, de forma paralela, é axial, ou saindo é axial. É comum falar, admissão axial, descarga axial, tá? Quer dizer que é de forma paralela, não quer dizer de forma horizontal, tá? Porque, por exemplo, a minha saída tá assim, como é que vai ser o axial desta? Vai ser para cima
ou para baixo. Então, não quer dizer nem horizontal, nem vertical, mas sim paralela ao meu elemento. Entendido, pessoal? Ficou claro isso? Sim? Sim. Então tá. E radial é quando sai no sentido, tá? De raios. Muita gente fala tangencial, mas não é o termo certo para usar em compressores em turbinas, tá? Ou seja, a entrada é assim ou a saída assim. E como que sai? Vou botar assim, ó, do ponto de vista frontal. Assim, ó. Tá? De forma radial, tanto entrada quanto saída, tá? Lembram que a gente falou dos compressores axiais na aula passada? Por que ele se chama axial? Porque a entrada é axial, mas como é que era a saída? Tinha como se fosse um caracol e a saída era radial, tá? Então, acostumem com esse termo que vocês vão usar bastante quando a gente fala de compressores e turbinas, tá? Mas depois fica claro. Aqui o texto explica isso, tá? Essa figura fica bem ilustrativa. Quanto à classificação das turbinas hidráulicas, tá? Existem 4 principais tipos de turbina. Na verdade, 3, e a quarta é uma derivação. Tem características próprias de cada um, mas basicamente se dá pela potência e pela altura de queda d'água, tá? A altura da queda d'água, por mais que eu tenha uma ótima engenharia estrutural, não depende só de mim, tá, gente? Depende muito do relevo. Tem lugares que são muito propícios, né, a ter usinas hidrelétricas, porque tem relevos que são atraentes, com altas quedas d'água. O que são altas quedas d'água? Como se fossem cachoeiras, tá, gente? A água vem de um lugar muito mais alto e cai. Isso dá uma boa velocidade, tá? Às vezes não é só a queda d'água que importa, mas também a vazão. Posso ter um rio e um relevo mais ou menos plano, mas a vazão deste rio é muito boa, tá? O que é o ideal? Quando eu tenho uma boa vazão e um relevo mais alto. Aí é o ideal, né? Porque ele já tem uma vazão boa, vai cair com uma queda d'água melhor ainda. Mas a gente não pode, né, fazer o relevo como a gente quer. A gente tem que usar o relevo que a gente tem, né? Então, vamos lá. Basicamente, é a partir daí que a gente divide, tá? Mas se atentem aos detalhes aí. Vamos falar sobre os tipos de turbinas hidráulicas. A gente tem a Pelton, a Francis, a Kaplan e a Bulbo. Em todos os tipos, há alguns princípios de funcionamento comuns, tá? Mesmo que sejam de fabricantes diferentes, por isso que eu falei para vocês da admissão e da descarga. Pode ser de diferentes fabricantes, mas um tipo de turbina Francis, a descarga vai ser sempre de um jeito e a admissão vai ser sempre daquele jeito, tá? Não vai inverter aí esse axial e esse radial, independente dos modelos. A água entra pela tomada d'água, tá? Que a gente chama de montante, tá? Esse é um termo bem interessante de vocês decorarem. Peraí que tem alguém tentando entrar aqui. Vamos ver. Tá? Então, a entrada a gente chama de montante da usina, que está num nível maior, né? E é levada através de um conduto, de um tubo, né? Por um sistema de... por um tubo até a entrada da minha turbina. Lá, a água vai passar por um sistema de paletas, guias móveis, né? Ou fixas, dependendo do modelo. Para se aumentar a potência, as paletas elas se abrem, né? Para diminuir a potência, elas se fecham. O que eu quero dizer com isso, tá, gente? Quando às vezes muda a abertura, às vezes muda a inclinação. Um jeito de controlar, tá, a velocidade da turbina, a velocidade angular, sem mexer na vazão, é através das paletas, tá? Quanto à vazão, isso é mais claro. Por exemplo, eu tenho uma turbina. Se passar bastante água, essa turbina vai girar rápido. Se passar pouca água, essa turbina vai girar devagarzinho, tá? Quanto à vazão, fica mais claro da gente entender. Mas essa velocidade
também pode ser controlada a partir das paletas. Aí podem me perguntar, vou fingir que vocês me perguntaram isso. Ah, mas por que eu vou controlar as paletas se eu posso controlar a vazão? Porque às vezes é difícil controlar a vazão. Eu tenho que ficar mexendo nas barreiras. Lembre-se que é oriundo de uma força natural. Então, não é tão interessante eu mexer só nas barreiras, porque a água está fazendo força ali, tá, gente? Então, pensem nas paletas, em uma única paleta. Aqui tá caindo a água, tá, gente? De cima para baixo. Se a minha paleta estiver assim, ó, inclinada, mas quase horizontal, vocês acham que ela vai girar mais rápido ou mais devagar se a minha paleta estiver assim, ó, quase vertical? Assim ou assim vai girar mais rápido? Palpites. A mesma vazão de água. Se as paletas estiverem assim, levemente inclinada, quase horizontais, vai girar mais rápido ou mais devagar se as paletas estiverem assim, quase verticais? Eu acho que elas quase verticais vai demorar mais para girar, porque aí ela ainda vai ter que, o peso dela, da água, fazer ela fazer toda a volta. Se ela estiver na vertical certinho, quando bate, ela já está mais fácil para o próprio peso empurrar lá para baixo. Então, não? Existe uma dúvida aí. Quando ela tá assim, gente, tá? Aí Eu tu mete tenho água lá na a ponta. colisão mais brusca, tá? Porque toda água que cai bate na minha paleta, porque ela tá quase horizontal. Então ela bate e tem uma força de giro muito maior de quando as paletas estão assim. Quando elas estão quase verticais, tá? Então tá certo, Giram também. ela de forma lenta, porque o impacto aqui é muito pequeno. Imagina no escoamento. Se eu tenho, tá, algo assim e jogar água, não respinga muito, porque o impacto é maior. A água está batendo de forma transversal à minha base. Se eu tenho algo quase reto, se eu jogar água aqui de cima, não respinga pouco. Por quê? Porque o impacto foi muito mais acentuado, ele praticamente bate, escorrega, ele não volta, tá? Então, as aberturas da paleta influenciam de forma direta na velocidade de rotação. Isso não só em turbinas, tá? Tudo que a gente fala, normalmente a gente consegue enxergar, porque são movimentos mecânicos e físicos. Dá para levar isso em compressores, por exemplo, em motores, tá? Então, aberturas de paletas, né, mais fechadas, mais horizontais, tem uma rotação maior que elas praticamente verticais, justamente porque tem mais impacto. E aí cada partícula de água bate com mais força do que se ela tivesse vertical. Bom, voltando a... Opa! Cadê onde diz Pelton aqui? Espera aí um pouquinho. Aqui, tá? Vamos falar primeiro sobre as Peltons, tá? Olhem a figura dela. As Peltons, tá? Tem como características esses bicos aqui, tá? Antes da gente ler lá, palpite mesmo, tá, gente? Não é para acertar, para vocês irem entendendo melhor. Aqui, ó, é a entrada de água, porque tem uma seta. E os bicos é a saída de água. Vocês acham que a admissão desta turbina é axial ou radial? Radial. Radial. E a descarga? A descarga? Radial. A descarga não é? A descarga é radial também. Confunde um pouco por causa da imagem. Mas ela vai sair aqui pelo meio, tá? A então imagem então não ajuda. Ela sai de forma axial, tá? Mas o que a gente melhor consegue enxergar é a admissão. Entra de forma radial, tá? Então, uma turbina Pelton pode ser da marca que for. Ela vai ser sempre esse aspecto construtivo. O que vai mudar? Os mecanismos, a válvula de uma pode ser mais moderna que a outra, um pouquinho diferente. O número de bicos, tá? Normalmente são impares, porque se o número de bicos não for impar,
Quando eu desligo, eu acabo desligando, posso deixar 3. Qual é o problema de deixar 3? Eu acabar, né, fazendo com que ela vibre muito e ela fique desbalanceada. Então, normalmente eu tenho em pares, tá? Então, quando eu desligo 2. Quando eu ligo 2. Para que essa admissão aconteça de forma, né, que não desbalanceie a minha turbina. Porque aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Quando eu desligo, eu não desligo uma do lado da outra, porque senão vai ficar fazendo... Imaginem que eu ligue essas 2 últimas do meu caracol aqui. Desliguei esta última e desliguei a penúltima. Esta parte aqui, ó, da minha turbina vai estar recebendo muita força. Então, qual vai ser a tendência de acontecer com esse rotor aqui? Se eu desligar a última e a penúltima, esse rotor aqui ele vai tentar se deslocar, mais ou menos para onde? Para cá, ó. Tá? Imaginem que tá, isso é água a alta pressão, tá empurrando só de um lado aquele rotor. Então, tende ele a desbalancear. Então, quando eu desligo ela, né, de 2 em 2 e de forma, né, equidistante. Desliguei a de frente e desliguei a de trás, porque aí eu não tenho uma força maior de um lado do que o outro. Vamos ler um pouquinho sobre ela aqui, sobre as turbinas Peltons, tá? Tem uma historinha, né? Elas foram idealizadas lá em 1880, então são bem antigas, tá? Mas muito usadas até hoje. De onde se originou o nome? São adequadas para operações entre 350, tá? Até 1.100 metros. Sendo por isso muito mais comuns em países montanhosos, tá? Ela admite grandes quedas d'água. Então, tem como característica ser utilizadas em países montanhosos, que não é o nosso caso, né? Porque ela utiliza bastante queda d'água. Este modelo de turbina opera com velocidades de rotação maiores que os outros, justamente porque eu tenho essa queda d'água alta. Então, a pressão, né, ela vem maior. E com isso, a rotação dela também é maior. O que se vê é o rotor, né, ao centro, cercado por bocais, pelos bicos, tá? Cada um bocal é controlado por um servomotor e tem uma válvula na forma de agulha que controla a vazão. Então, como que eu controlo a vazão nessa turbina? A partir dos meus bicos, tá? Não é pela entrada lá. Eu não estrangulo ou abro a entrada total. Eu vou diminuindo a vazão nos bicos, tá? Os jatos de água, ao se chocarem com as conchas do rotor, geram um impulso, né, deste rotor, fazendo com que ele gire. Dependendo da potência que se queira gerar, podem ser acionados 6 bocais simultaneamente, ou apenas 5, ou apenas 4, ou apenas 3. Posso desligar só um, mas normalmente eu desligo em pares, tá? O número normal de bocais varia de 2 a 6, igualmente espaçados, né, angularmente, para garantir um balanceamento dinâmico nesse meu rotor, tá? Então, eles têm que ter a mesma angulação ali também. Um dos maiores problemas desse tipo de turbina, devido à alta velocidade, né, com que a água se choca com o rotor, é a erosão, provocada pelo efeito abrasivo da areia misturada com a água, tá? A água que vem de um rio, tá? Ela passa por peneiras. Só que eu não posso botar uma peneira muito fina, senão o que acontece? Eu diminuo a vazão de água. Então, eu tenho um limite de peneiramento dessa minha água. Pequenas partículas de areia acabam entrando junto, pequenas mesmo, né? Só que a vazão de água, gente, é grande e a pressão também é grande. Então, por mais que sejam pequenas partículas, né? Eu tô o quê? Injetando água com areia que se torna um abrasivo, né? Quando algo que tem abrasivo começa a passar em uma parede de aço, aquilo ali vai formando uma erosão, é quase um lixamento, né? Só que a partir de um fluido. Então, o meu rotor normalmente é o que estraga primeiro. Por quê? Aonde os bicos jogam água? No meu rotor.
Então, ele acaba acontecendo a erosão, né? E de tanto em tanto tempo eu tenho que trocar. O principal componente, né? Quase um boi de piranha ali é o rotor. Acontece erosão nele, não tem o que fazer. As turbinas Pelton, devido à possibilidade de acionamento independente dos diferentes bocais, tem uma curva geral de eficiência plana, né? E que lhe garante boa performance em condições de operação. Então, uso aonde esse tipo de turbina principalmente? Em lugares, né, que tem altas quedas d'água e posso variar bastante o meu consumo. Produzo muito em uma época do ano e deixo as turbinas com uma baixa rotação em outras épocas do ano. Basicamente, gente, eu poder é uma coisa, né, e eficiência é outra. Quase todos os equipamentos podem ser usados a baixas potências, a baixas produções, a baixas rotações, tá? Nada mecanicamente me impede de diminuir muito a rotação de um motor. Por que normalmente eu não faço isso? Às vezes, em uma época do ano, eu tenho grandes motores. Quando chega em outra época, eu utilizo motores pequenininhos. Por que eu só não diminui a potência? Porque a rotação está sempre ligada à eficiência dos componentes, tá, gente? Então, tem elementos, motores muito robustos, quando eu vou utilizar metade da potência dele, o rendimento não é o mesmo, tá, gente? O rendimento cai muito. Então, eu estou usando metade da potência, mas estou gastando em energia elétrica praticamente a mesma coisa. Então, não é interessante. Muitos casos se tem motores pequenos, né? Vale a pena financeiramente comprar e investir em motores pequenos, porque eles são pequenos, né? Consomem menos energia elétrica, se pagam com o tempo. Isso acontece com vários equipamentos mecânicos. Quando eu uso metade da potência para baixo, metade da rotação para baixo, o rendimento cai significativamente. Então, usar ele na metade ou no talo, digamos assim, o consumo de energia elétrica é quase o mesmo, tá? Nesse tipo de turbina, não. A variação dele é grande, mas ele não perde muito rendimento, tá? Tenho esse tipo de turbina aí, Francis. A entrada dela também é radial, tá? E a saída axial. Esse tipo de turbina tem uma construção bem simples, também é chamada de caracol, tá, gente? Ela parece um caracol. A construção dela é bem simples e elas são mais baratas que a France, por exemplo. Como eu tenho vários bicos, eu tenho uma válvula em cada bico, aquele tipo de válvula lá, ela tem uma aquisição um pouco mais alta, tá, gente? Aquilo, como tudo na mecânica, né? Vocês vão pegando essas relações. Normalmente os equipamentos que têm melhor rendimento em várias potências são mais caros, tá? Para comprar ela é mais caro. A turbina Francis foi idealizada em 1849. Todas as turbinas têm um aspecto construtivo bem antigo, tá? Não é novidade para ninguém. Elas têm sido aplicadas largamente pelo fato das suas características cobrirem um grande campo de rotação específica, tá? Posso ter várias velocidades. Atualmente, se constrói para grandes aproveitamentos, ou seja, o que é grandes aproveitamentos? Grandes vazões de água, tá? Não vou botar no rio lá que passa pouca água, podendo ultrapassar a potência unitária de 750 megawatts. É uma típica turbina de reação, pois recebe água sob pressão na direção radial e descarga pelo meio, né, de forma axial, havendo transformação tanto de energia cinética como de energia de pressão de trabalho, tá? A vazão trazida até a turbina pelo conduto, né, pelo tubo, é dirigida em direção radial para a roda, né, ou caracol, que a gente chama, e sair, ganha uma direção axial indo para o centro de canal de fuga, que é a descarga. A roda France, se chama ela de roda também, tá? Justamente porque ela tem um aspecto construtivo simples, ou caracol, apresenta um íntimo contato com a água que percorre os seus canais, não sendo por isso recomendados, tá? O seu emprego em usinas cuja água possui alto teor de sólidos em suspensão, em águas que não são muito limpas, tá? Que acarretam excessivo desgaste da roda
por erosão. As turbinas Francis podem ser instaladas tanto de forma horizontal quanto vertical, sendo este último mais comum, né, usado, ou seja, de forma vertical. Vamos olhar o aspecto construtivo. Por que vocês acham que a gente não usa ela em águas que não são muito limpas? Palpites. Da corrosão. Do atrito. Da abrasão. Isso. Exatamente. Tá? Exatamente. Percebam que a água vai entrar por aqui, ó, e ela vai corroer, vai acontecer o processo abrasivo nesta parede, nesta parede, nesta parede, em todas as paredes, gente. Principalmente aqui, ó. Quando eu tenho mudança de direção, é o principal ponto abrasivo, tá? Tá vindo de forma, o quê? Axial e passa a ser radial. Então, esta parte aqui, com certeza, onde está o mouse aqui, ó, é a parte mais sacrificada, que é onde eu vou ter maior impacto. Mas as demais paredes também. Essa água, tá? Ela entra em contato unicamente, né, direto com a turbina, tá? Eu não tenho uma parte mais simples que eu possa trocar no caso da anterior. Naquela anterior vinha pelos bicos, né, e jogava no rotor. Acabava acontecendo a abrasão, principalmente, né, a erosão, lá no rotor, então eu trocava só o rotor. Nesse caso, a erosão acontece aonde? Na minha turbina, tá? Então, depois que aconteceu a erosão numa parede dela, a espessura ficou mais fina, condenei ela, gente. Aí eu tenho que trocar a turbina inteira. Aí não vale a pena. Eu não tenho um elemento de sacrifício, troco só o rotor. A partir do momento que diminuiu ou furou a carcaça dela, tem que trocar toda. E aí o custo, né, de manutenção desse tipo de turbina é maior do que os outros. Então, simplesmente não vale a pena ter ela em lugares que a água tem partículas sólidas, areia, não é muito limpa, porque, né, vou gastar muito em troca e provavelmente não vai ser viável. Mas não daria para botar sistemas de filtro na água, professora, para não passar resíduos sólidos? Tem, mas é que o problema é o seguinte: qual é o meio de tu não permitir a passagem de resíduo sólido? Tu botar peneiras, tá? Tu vai fazendo a filtragem dessa água a partir de peneiras. Só que chega um ponto que se tu botar uma peneira com áreas muito fininhas, aquilo ali vai impedir a passagem de água, tá? Se vocês estiverem em casa, botar uma peneira embaixo da água, a água passa, mas não tem pequenos respingos? O que são esses respingos? A água que impacta e volta. Não sei se vocês têm duas em casa, eu não tenho para testar, mas se vocês tiverem duas peneiras, bota uma embaixo da outra para vocês verem, vai respingar muito mais água, tá? Por mais que tenha orifícios, os orifícios são pequenos, então impede a passagem de água. Se eu tiver que peneirar muito, eu acabo diminuindo muito a vazão de entrada na minha turbina, aí passa a não compensar. Então não tenho a possibilidade de impedir partículas muito pequenas. Vamos para a Kaplan, tá? Esse é o tipo de turbina que ele entra de forma axial, tá? E sai de forma axial. A tendência e também a necessidade de se obter rotores mais velozes, né, levou à construção por Victor Kaplan, por isso que ficou o nome de turbina Kaplan, tá? Das turbinas hélices. Tá? Elas parecem hélices, por isso que ficou assim o nome. Do mesmo jeito que esta aqui, Francis, é chamada, né, de caracol. A seguir, decorrente de pesquisas e experiências que mostravam haver uma estreita relação entre as potências das hélices da roda com as aberturas das aletas, ou palhetas, tá? Com o rendimento também. Construiu-se, então, essa turbina dotada de um dispositivo de regulagem dessas hélices. Tá? Então, eu não mudo só a vazão. Se eu mudar só a vazão de água, eu acabo diminuindo muito o rendimento da minha turbina. Então, eu faço movimento de vazão, mas também, né, da inclinação da minha hélice. Assim, as turbinas desse tipo, com pás móveis, né, regulagens,
passam a ser chamadas de turbina Kaplan, enquanto as pás fixas recebem o nome de turbinas hélice, tá? Eu tenho os dois tipos de pás ali. Cada pá está individualmente presa, tá? Possuindo movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, ou seja, ela faz este movimento de abertura ou fechamento. Essas turbinas são comuns em baixas quedas d'água, tá? Justamente porque eu não tenho aquela queda de água, uma pressão tão alta, eu tenho que pensar numa turbina, né? Que eu vou regular a vazão, a pressão eu não tenho como aumentar. Quando eu tenho uma queda de água considerável, ela vem com mais pressão. Quando eu tenho relevos mais planos, a minha vazão pode ser bem grande, mas a velocidade da água nunca vai ser muito alta, tá? Por não ter essa queda d'água. São utilizadas, então, em baixas quedas d'água, tá? A gente vê mais Kaplan e caracol aqui no Brasil, na nossa região, tá? A gente não tem muito contato com as Peltons, que são as de grandes quedas d'água, tá? Pensa-se atualmente estender seu campo de aplicação para saltos médios, mas ainda está sendo estudado. Em consideração a sua grande flexibilidade de ação frente às variações de capacidade e também as variações de velocidade de queda, graças às regularizações das pás, tá? Voltando para a imagem, então, esse movimento de pá que é o que dita, né, a produção, não só a vazão do rio, tá, gente? Por que eu não posso me guiar só pela vazão? Porque o rio, de novo, é uma fonte natural, tem épocas que ele tem mais vazão e tem épocas que ele tem menos vazão. Então, eu não posso depender a minha produção só disso, né? Então, quando ele está com bastante vazão, as minhas hélices estão mais abertas, porque bastante vazão vai girar do mesmo jeito. Quando eu tenho pouca vazão no meu rio, eu fecho a minha hélice, né? Ou a minha palheta. Por quê? Porque aí, mesmo que seja pouca água, vai ter um grande atrito quando eu encostar aqui, por ela está praticamente horizontal. Então, a velocidade dela de rotação não vai mudar muito, né? Nessa variação do fluxo de água devido ao rio, né? Ao estado natural dele. Então, essa variação é o que dita. Por último, mas não menos importante, né, das minhas turbinas, eu tenho a bulbo, tá? Gente, a turbina bulbo, ela é uma derivação desta aqui, tá? Derivação da Kaplan. Ela funciona de forma praticamente igual, tá? O corpo, as entradas, as saídas, esta regulagem de hélice. Qual é o diferencial da turbina bulbo, tá? É que ela vem acoplada já com um gerador. Todas as outras turbinas que a gente viu, Pelton, Kaplan, Francis, tá? Ela só turbina. E aí a gente pega um eixo e liga a um gerador. A bulbo, ela é compacta. Ela vem em uma única caixa, tá? Ela vem em uma única caixa. A turbina já ligada ao gerador, tá? E com potências também. Mesma utilização que eu uso lá, a minha Kaplan, tá? Ah, por que eu tenho isso? Porque tem questões hoje em dia ambientais que também ditam, tá? Dependendo do rio, o rio ele pode ser muito interessante quanto à geometria ou relevo, mas depende também da distância dele até as cidades, até uma área preservada. Então, às vezes, o rio tem um relevo bem interessante, tá? Mas as normas ambientais não permitem que a gente faça uma superestrutura lá, uma obra civil mesmo muito grande, porque vai afetar a natureza, os animais, isso, aquilo, tá? Então, às vezes, existem delimitações físicas quanto ao espaço que a turbina pode ter. Então, se a minha hidrelétrica tem que ser pequenininha, não vale a pena eu construir uma hidrelétrica e produzir pouca energia. Então, eu tenho que pensar em um equipamento que seja capaz de produzir bastante energia, mas que o equipamento seja pequeno, seja compacto. E aí que entram elas, tá? As potências delas são praticamente as mesmas da anterior, tá? Só que elas são mais compactas. Imaginem vocês que qual seja a contrapartida desse tipo de turbina. Produz praticamente a mesma coisa que a anterior, só que é mais compacta. Qual o problema que vocês acham que ela tem?
Alto custo. Alto custo, tá? Alta tecnologia, compacta, perfeita, lá, toda bonitinha, alto custo, tá? Então, só utilizam ela quando realmente tem limitações físicas, tá? Não tem jeito, então paga, literalmente paga para poder fazer a utilização dela, tá? Mas o princípio construtivo e funcional é o mesmo. Vamos, deixa eu ver que horas são aqui. Usinas eólicas, tá? Todo tipo de usina, eu trouxe um esqueminha aqui, tá? Simples, só para a gente ter uma noção. Basicamente, o que a gente tem de usina eólica? A gente tem o vento, né? Que é o principal fator ali que vai mover as massas de ar e, consequentemente, a turbina. Eu tenho o vento, eu tenho a hélice, tá? Que é um tipo de turbina, um aerogerador, só que é uma turbina para o vento, tá? Mas é uma turbina, tá? A gente chama de hélice, mas o certo é uma turbina ou aerogerador. Aerogerador, na verdade, é o conjunto, né? Tenho uma hélice conectada através de um eixo com um gerador, tá? Tem que ter o gerador, porque senão eu só fico com energia mecânica lá e não faço nada, tá? Conectada com um eixo a partir de um gerador. Depois do gerador, os sistemas continuam o mesmo, tá, gente? Tem o gerador que cria energia elétrica com altos valores de tensão e corrente. Aí depois vai para as linhas de transmissão. As linhas de transmissão vão rebaixar esses valores de tensão para os níveis usuais, para chegar a 110 e 220 na minha casa, tá? E o último lá é o consumidor. Como que funciona? Para gerar eletricidade, o aerogerador, o que é aerogerador? É um conjunto, tá, de uma hélice com um gerador já. Tipo a nossa búbula, ela já vem pronta, porque é um produto que tem que ser compacto e de preferência leve. Senão eu tenho que fazer uma estrutura muito robusta para aguentar e provavelmente mais caro. Então já passa a não se pagar mais. Funciona de maneira similar a um moinho de vento e que a energia das massas de ar é convertida em energia mecânica e posteriormente, né, em energia elétrica. Então aqui a gente tem as partes principais de um aerogerador, tá? Aqui no início eu tenho um rotor, né, que é o que vai conectar as minhas pás, algumas tem 3, outras tem 4, depende, tá? Depois eu tenho a nacelle, que liga o meu rotor ali com a outra parte. Tem uma caixa de transmissão, um anemômetro, um gerador, né, e uma torre. O que cada uma dessas partes faz aí? O principal é as pás, né, gente? Elas captam o vento, convertendo a potência do vento, né, que é energia cinética, energia de movimento, em energia mecânica. São construídas em processo praticamente artesanal, tá? A partir de materiais como plásticos e fibras de bico, quando eu tenho pequenas, ou aços, né, muito resistentes, quando eu tenho grandes. O desenho das pás emprega as mesmas soluções técnicas usadas na aeronáutica, tá? Tem que ter uma boa aerodinâmica para que todo o vento que colida com a minha pá seja bem aproveitado. Tem o rotor. O que o rotor faz? Ele é um elemento de fixação das minhas pás. Vai unir as minhas pás, né? E transmite o movimento de rotação para o eixo. Um dos seus principais componentes é um sistema hidráulico, tá? Que permite o movimento das pás em distintas posições. As minhas pás, elas também inclinam um pouquinho, tá? Elas não são fixas. Para otimizar a força do vento ou para a turbina por completo. Elas vão se movimentando para aumentar a captação do vento. Tem a minha torre, né, que é o elemento de sustentação estrutural ali, sustenta o rotor e a nacelle nas alturas apropriadas para aquele relevo. Cada lugar tem uma altura, tá, de torre. O que é a nacelle, gente? Nacelle é um compartimento instalado lá no alto da minha torre, composta por uma caixa multiplicadora, freios, embreagem, mancais, controle eletrônico e sistema hidráulico. Por quê? Se eu tenho ventos muito fortes, eu meio que tenho que frear o giro das minhas hélices, tá, gente? Ela não pode girar só de forma natural, tem um limite de velocidade. Porque se aquilo lá girar muito rápido, não vou produzir mais energia elétrica, ela vai sair voando, tá? Então, basicamente, é um sistema de freios que eu tenho ali, amortecimento,
para ter um limite de rotação máximo. Tem a minha caixa de transmissão, né? Toda caixa de transmissão tem a função de transformar as rotações, né? Que as pás transmitem ao eixo, é uma velocidade de 19 a 30 RPM, né? A velocidade com que as pás movem o eixo em si, de modo que entregue ao eixo de alta velocidade, rotações que chegam até 1.500 RPM. Então, a caixa de transmissão aumenta a rotação. Gerador é quem converte a energia mecânica em energia elétrica a partir do meu eixo. Os anemômetros, né, mede a intensidade, a velocidade e a direção do vento, tá? São os anemômetros que estão ligados a quem? A minhas pás. É eles que vão ditar a inclinação que tem que ter a minha pá para melhor captação, tá? Regula também umidade, uma série de sensores ali, até para ter um controle, né, da produção e das condições climáticas lá da minha torre. Não fui perguntando para vocês, mas quanto às usinas hidrelétricas e suas turbinas e usinas eólicas, entendido, pessoal? Querem tirar alguma dúvida antes que a gente dê continuidade? Não, professora, quanto às energias, não só, eu queria lhe perguntar, está escutando? Sim, pode falar. Geradores, então, na realidade, nada mais são que eles não são geradores, não geram nada, eles só transformam a energia. Transformam. De energia cinética, energia mecânica, de energia mecânica, energia elétrica. Só transformam. O que a gente tem geradores, às vezes, né, a diesel, né? Que é quando cai a energia, liga o gerador. O que vocês acham que faz um gerador a diesel? Ele transforma a energia mecânica da combustão do diesel em energia elétrica. Tá? Na verdade, é uma energia térmica, tá? Porque tem a combustão, esta combustão vai gerar um gás, esse gás vai empurrar, né? Tem ali a térmica, vai gerar um gás e vai empurrar as hélices da turbina, né? Aí sim, depois eu tenho energia mecânica. Mas inicialmente a energia térmica, oriunda da combustão, no meio, aí sim eu tenho a energia mecânica que falou, e depois a energia elétrica, tá? Então, nada mais é que a transformação de energia. Por isso que ele consome um combustível e no final ele gera energia elétrica. E assim todo gerador, tá, gente? Essas placas solares que a gente tem em casa também são pequenos geradores, só que transformam energia solar. Então, tudo é transformação, isso mesmo. Então, vamos adiante. Mais alguma dúvida, pessoal? Não querem perguntar nada? Então tá, vamos dar continuidade. Espera aí que tem uma mensagem aqui. Vamos lá, energia térmica, tá? Tem dois tipos de energia térmica, a gente vai falar sobre os dois, tá? O primeiro é a partir de caldeiras, tá? Eu tenho um reservatório, que eu vou ter a minha água, de novo, pode ser a partir de um tanque, pode ser natural, um lago. Tenho uma caldeira, que é onde eu vou gerar o meu vapor. Esse vapor vai ser dirigido a uma turbina. Essa turbina, a energia térmica da caldeira vai forçar a rotação da minha turbina, gerando energia mecânica. Vai ser transferida essa energia mecânica através de um eixo para um gerador, que vai gerar energia elétrica a altos valores de tensão. Depois eu mando essa energia elétrica para as linhas de transmissão para baixar esses valores de tensão e depois eu mando lá para os meus consumidores. Ainda que se possam ser utilizados combustíveis diversos, né, na produção de energia, segue em todos os casos a seguinte sequência. O calor gerado, tá, ao queimar o combustível, é utilizado para aquecer a água. Por que vários combustíveis? Porque às vezes eu queimo algum combustível tipo gasolina, petróleo, às vezes natural, carvão, madeira, tá? A água transforma-se em vapor, o qual é superaquecido, tá? Vamos entrar em vapor saturado e vapor superaquecido, tá?
tá? Porque a gente vai precisar desse conceito aí. O que é um, o que é outro, tá? Tem todas as fases têm saturado e superaquecido, mas a gente fala muito de vapor, tá? A água, por exemplo. A água, ela evapora a 100 graus, tá? Então, quando eu chego com a minha água a uma temperatura de mais ou menos 110 graus, tá? Eu tenho vapor saturado. Vou até abrir aqui pra gente se ver melhor. Eu tenho vapor saturado. O que é vapor saturado, gente? É um vapor, tá? Mas que está numa temperatura muito próxima à mudança de fase, tá? Ele mudou de fase nos 100 graus e subiu um pouquinho, tá com 110. Então, ele é um vapor, tá? Que contém partículas de água, tá? Ele contém uma quantidade significativa de partículas de água. O que eu quero dizer com isso? Se eu diminuir um pouquinho essa temperatura, ele já começa a condensar, ele volta para o estado anterior, tá? Então, por exemplo, eu tenho vapor saturado, né? Vapor de água a 110 graus. A partir do momento que baixar um pouquinho, ele já está perigando condensar. Então, é vapor que tem gotículas de água. Vapor superaquecido é um vapor que está com uma temperatura significativamente maior que a temperatura de evaporação. É a mesma água, tá? Só que agora 180 graus. Se por um acaso a minha temperatura baixar um pouquinho, tá? Baixar 15 graus de 180, se baixar 15 graus, eu tenho 165. Eu ainda tenho, com toda a minha certeza, vapor, tá? Então, vapor saturado é aquele que está perto da temperatura de vaporização. Baixou um pouquinho, ele já começa a condensar. E vapor saturado é aquele que está a uma temperatura muito maior a vaporização. Se baixar um pouquinho a temperatura, não vai condensar. Por que eu uso no meus sistemas vapor saturado? Tá? Tem que garantir que ele está saturado. Porque energia térmica, tá? Ela é muito volátil, tá, gente? A gente perde energia térmica. Tá saindo na descarga do meu compressor a 180 graus. Dependendo da metragem da minha linha, se ele andar 2 metros, ele vai perder um pouquinho de calor. Por melhor que seja o meu isolamento térmico dos meus tubos, ele sempre aquece um pouquinho, tá? Ah, eu tenho que mandar vapor lá para aquela outra sala, tem 10 metros. Ele vai perder mais calor nesse meio do caminho, tá? E eu tenho que garantir que nas minhas tubulações só tem vapor, tá? Então, eu superaqueço meu vapor, porque mesmo que ele vá perdendo calor até o final da minha linha, onde eu quero que ele chegue, eu garanto que ele ainda é vapor. Se eu tenho na minha descarga vapor saturado, pode ser que no meio do caminho ele perdeu um pouquinho de calor e já passe a condensar, tá? Basicamente é isso, vapor saturado, vapor superaquecido, por que a gente utiliza? Entendido? Sim, querida professora, vamos lá. Hoje eu tomei vários cafés, então tô. A turma paradíssima, achando o máximo. Entendido e anotado já. Muitos hoje, tá. A água transforma-se em vapor, então, o qual é superaquecido para eu ter essa garantida que eu vou ter só vapor na minha linha, tá? E dirigido para as pás da minha turbina. O impacto deste vapor, né, contra elas, acaba produzindo a rotação do eixo da minha turbina. Um gerador acoplado transforma essa energia mecânica em elétrica e mando para minhas linhas de transmissão. Isso, tá? Resumidamente é isso. Mas vou mostrar para vocês algo um pouquinho mais real, tá, gente? Por quê? Hoje eu não posso pegar água de um rio, usar ela, virar vapor, passou lá na minha turbina e descarreguei ela a alta temperatura no meu rio. Com o tempo, meu rio vai aumentar a temperatura, tá? E eu vou levar uma multa bilionária. Então, tem que ter um tratamento, às vezes, quanto às impurezas, se não vai ter muito contato, não, mas a temperatura eu tenho que rebaixar, tá? Ou, se eu tenho um tanque de água, tá? Não tenho um rio, por exemplo, tenho um tanque de água, eu tenho que fazer com que esse vapor, que no caminho já, depois que bateu nas turbinas, já perdeu um pouco de calor, né? Mas que ainda é vapor.
Depois que ele bate na turbina e sai, ele já é quase vapor saturado, tá? Mas ainda é vapor, eu preciso liquefazer ele para mandar para minha turbina e manter o meu ciclo funcionando. Então, o ciclo mais realístico é este aqui, tá? Na figura do lado aqui, ó, da esquerda, eu tenho uma caixa que é a minha caldeira, tá? Aqui tenho um queimador, provavelmente é diesel aqui, tá? O combustível, senão teria umas madeirinhas ou uma caixinha que eu pudesse alimentar. Por aqui circula água, né? A água vai virar vapor, vai virar primeiro vapor saturado, depois vapor superaquecido. Esse vapor superaquecido, né, vai se dirigir até as minhas turbinas, né? Alta pressão e alta temperatura. Vai fazer com que as minhas pás girem. Girando, ela é passada energia para o gerador, tá? E do gerador para o transformador, depois para as minhas redes de distribuição. Mas o nosso intuito aqui é entender o caminho da água, tá? Então, aqui, ó, em vermelho, estamos em cima da turbina, tá? Em vermelho, em cima da turbina. Chegou aqui, saiu da turbina, passa por um condensador, tá? No qual eu vou liquefazer a minha água. Em alguns casos, ainda eu preciso passar para uma torre de transmissão. Se eu tenho um sistema próprio de água, do condensador eu já posso mandar para a caldeira. É água, tá? Se eu uso uma fonte natural, tipo um rio, tá? Condensar é muito relativo, gente. A água a 95 graus é o quê? Líquido, mas é uma água quente, né? Então, se eu vou mandar para o meio natural, eu tenho que mandar ela depois de um condensador para uma torre de resfriamento. Aí a temperatura dela vai baixar e eu mando ela para a natureza, depois eu pego ela da natureza de novo, tá? A contaminação causada pelas usinas térmicas, né, um dos maiores problemas associados às usinas térmicas de carvão ou de petróleo é a contaminação provocada pelos gases emitidos na atmosfera durante a combustão, tá? Não é bem o processo, mas eu estou queimando um combustível, então aquilo ali vai gerando, né, gases e vai formando aquela fumaça em cima. Não é direto na natureza, mas aquilo ali vai para as nuvens, depois chove, precipita e cai na natureza. E principalmente pela temperatura, tá? Nas usinas termoelétricas, esse é um dos principais motivos também. Aqui é o que diz, tá? Nem toda a contaminação acontece pelos gases, mas sim pela diferença de temperatura dos rios. Isso a gente já conversou bastante. Tem um outro tipo de usina termoelétrica, aquela que eu não uso uma caldeira, tá? Tem essa possibilidade, eu não ter uma caldeira na minha usina. Ainda que possam ser utilizados combustíveis diversos, né? A queima do combustível causa dilatação dos gases. Neste caso, eu não tenho uma caldeira, mas eu tenho a geração de gás. Aí eu já não estou mais trabalhando com vapor. Antes, na anterior, na usina que eu tinha vapor, que tipo de turbina eu usava? Uma turbina a vapor. Nesse caso, eu não tenho caldeira na minha usina, tá? Mas eu faço a combustão de gases. Então, esse gás que se expande depois da combustão é direcionado para uma turbina a gás, tá? Os gases são dirigidos para a pás dessa turbina, o impacto contra elas acaba produzindo a rotação do eixo da turbina. Um gerador acoplado ao eixo da turbina produz eletricidade à medida que ele gira. Depois, né, é transformado e emitido para os consumidores. Aí, depois do gerador, o passo a passo das usinas é o mesmo, tá? Aqui é uma introdução de novo, mas eu falei bem lá no início, tá? O que são as turbinas a vapor, o que são as turbinas a gás. Botei de novo aqui, porque a gente separou a mesma usina, as duas são termoelétricas, só que uma tem caldeira, outra não. A que tem caldeira vai usar a turbina a vapor, e a que não tem caldeira, né, vai gerar um gás, vai usar a turbina a gás. Esse é o esquema, tá? É assim que acontece a geração do gás, tá? Parece um motor de combustão interna. Toda turbina a gás consiste basicamente em um compressor, uma câmara de combustão, tá? E a turbina propriamente dita, tá? A turbina a gás, ela nunca vem sozinha, tá, gente? A turbina a vapor, sim. É só uma turbina, recebe o vapor e trabalha.
A turbina a gás, ela não trabalha sozinha. Ela tem que ter um compressor e tem que ter uma câmara de combustão, tá? Como que funciona, tá? Este compressor aqui, gente, está ligado diretamente através de um eixo com a turbina. Por quê? Conforme a turbina vai funcionando, tá? Vai girando o compressor. Normalmente, compressores funcionam como? A partir da energia elétrica, certo? A gente pega o compressor, liga ele na rede e ele funciona. Normalmente assim. Neste caso, este compressor, ele funciona a partir da energia mecânica, tá? Ele é alimentado diretamente pela turbina. Por quê? Não vale a pena, né, eu estar produzindo energia mecânica, transformar energia elétrica e depois alimentar o meu compressor por energia elétrica. Eu já faço essa ligação direta, tá? Compressor ligado na turbina. No meio eu tenho uma câmara de combustão, tá? Na qual vai ser injetado um combustível. Então, como que funciona? O compressor tá girando, tá? Injetando o quê? Ar dentro da minha câmara. Tem uma outra entrada aqui, ó, que é injetado combustível. E eu vou ter algum acionador, né, que vai gerar uma ignição. Depois que tem ar a alta pressão ali e combustível sendo injetado, eu gerei uma fagulha e explodiu. Esse ar vai expandir, né? Vai virar um gás. Esse gás é o que vai ser forçado para dentro da turbina, tá? Então, o compressor joga ar dentro da câmara, a câmara também é alimentada por um combustível e eu acendo uma fagulha. Explode e o gás oriundo dessa explosão gira a turbina, tá? Aí eu pergunto para vocês, falando assim, ó, o compressor gira, injeta na câmara e depois o gás entra na turbina. Parece tudo lindo. Mas aí eu pergunto para vocês, se o compressor está ligado na turbina e para a turbina funcionar, o meu compressor precisa injetar ar? Quem é que vai ligar primeiro aí? É quase a pergunta, quem nasceu o ovo ou a galinha primeiro? De novo. Como é que a turbina funciona? A partir da combustão, né, que acontece aqui na câmara. É ar injetado em combustível e fogo. Mas o meu compressor gira a partir do movimento mecânico da minha turbina. Se eu preciso ligar o meu compressor para ligar a turbina e a turbina liga o compressor, como que se dá o início deste movimento para o ciclo começar? Qual o tipo geralmente de combustível que é usado? Opa, falou todo mundo junto. Na câmara de combustão? Não, eu quero saber quem liga primeiro, o compressor ou a turbina. Por quê? Para o compressor funcionar, a turbina precisa estar mandando energia mecânica. E a turbina, para girar, precisa que o compressor jogue o ar. Então, quem ligou primeiro aí? Porque depois que o ciclo está funcionando, ok. Mas e para iniciar? A turbina. Turbina. Eu acho que é a câmara de combustão mesmo. Tem uma combustão ali, bum. Câmara de combustão, né? Sim, manda E aí combustível. aciona os dois. Tá, não tem no desenho, tá? Era só para ser uma pegadinha aí. Mas eu tenho um compressorzinho de ligação, tá, gente? Senão não tem como funcionar. Um compressor que não vai funcionar, é só para ligar, que tá ligado nesta câmara aqui, tá? Então eu ligo o compressor, esse compressor é elétrico. Aí sim ele tá ligado na energia elétrica. Ele vai ligar, vai injetar ar, o combustível entra, faço a ignição, explode. Depois que explodiu, o gás é mandado para a turbina. Aí a turbina começa a se mexer. A partir do momento que a turbina começa a se mexer, ela começa a mexer o compressor. E esses compressores têm sensores. Conforme esse aqui vai ligando, o outro vai desligando. Conforme vai diminuindo a vazão do compressor de início, esse aqui vai se ligando. Quando esse aqui chega na vazão de trabalho, o outro se desliga automaticamente, tá? Porque senão, se um depende do outro, quem que começa? Mas tem um
compressor bem simples, tá? Pequenininho, elétrico, que gasta muito pouco. É só quando eu desligo totalmente o sistema e preciso religar. Mas esse sistema aqui de injeção e combustão ficou entendido? Sim, essa aqui é a explicação de tudo que eu falei para vocês, tá? Quem liga primeiro, quem entra, quem sai, quem gera combustão. Antes de entrar na energia, vamos deixar para entrar na energia solar amanhã aí. Tem 3 ou 4 que estão bocejando aí, mas já são 20 para as 9. E aí eu vou falar de energia solar, vou falar dos 2 tipos de energia solar e vou falar de energia nuclear também. Então a gente vê amanhã com calma. Mas antes de terminar, pessoal, dúvidas até aí? Ficou clara essa diferença das usinas termoelétricas? Uma tem caldeira e a outra não tem caldeira? Sim. Sim? Sim. Então tá, pessoal, vou passar esse arquivo aqui para PDF e mesmo a gente não vendo tudo, amanhã a gente vai continuar, tá? Eu já vou mandar lá no grupo, se vocês quiserem lendo. Tudo que a gente conversou tá ali, tá? Podem reler ou tirar suas dúvidas. Vou aproveitar esse tempinho aqui, vou publicar as nossas aulas lá, tá? E já fica tudo atualizado. Então tá, pessoal, boa noite para vocês, bom descanso e amanhã a gente se reencontra aqui. Boa noite. Boa noite. Amanhã. Boa noite.